Alguns animes duram apenas algumas dezenas de episódios, mas ainda deixam marcas permanentes na indústria, enquanto outros acumulam centenas ou até milhares de episódios. Como assistir Dragon Ball de Akira Toriyama? Se enquadra na última categoria e tem sido um sucesso mainstream desde sua estreia no mangá em 1984. Dragon Ball sempre existiu de alguma forma, seja como anime, mangá ou videogame, que construiu bastante a franquia em expansão. Dragon Ball dificilmente é a série mais complicada e o público é capaz de entrar relativamente em qualquer ponto e entender o que está acontecendo. Dito isto, o número de diferentes séries e posicionamentos na linha do tempo pode parecer esmagador para quem está de fora e apenas enfatiza o compromisso de experimentar a coisa toda. Os fãs de Dragon Ball que desejam aprender a história completa de Goku e seus amigos heróicos devem assistir e ler cada respectiva série de Dragon Ball. No entanto, esse objetivo se torna muito mais administrável quando cada série é dividida e visualizada por si só. O próximo Dragon Ball Daima está definido para reescrever o status quo da franquia em 2024, o que torna este o momento perfeito para atualizar cada grande série de Dragon Ball e quanto tempo elas duram, separada e coletivamente. O Dragon Ball original mistura comédia e ação poderosa. Dragon Ball Z, a sequência da franquia, é sem dúvida a mais popular da série shonen de Toriyama e o que muitos públicos internacionais experimentaram pela primeira vez. No entanto, nem é preciso dizer que nenhuma das conquistas de Dragon Ball Z seria possível sem a impressionante base e trajetória de Dragon Ball. O Dragon Ball original narra as primeiras aventuras de Goku depois que ele conheceu Bulma aos 12 anos e começou a caçar as Dragon Balls que realizavam desejos. Goku domina o básico das artes marciais e conhece muitos de seus amigos mais antigos em Dragon Ball, que efetivamente funciona como uma série prequela satisfatória para qualquer um que assistiu pela primeira vez suas aventuras adultas em Dragon Ball Z. O Dragon Ball original encontra a duração perfeita que não é muito complicada nem breve, o que é apropriado enquanto Toriyama testa as águas e vê o que o público pensa deste mundo elevado. Dragon Ball, como mangá, teve 194 capítulos, que foram compilados em 16 volumes. É uma duração respeitável para uma série inicial de shonen. Alternativamente, a adaptação do anime de Dragon Ball tem 153 episódios e não se afasta muito de seu material original. Existem vários episódios de preenchimento, mas o anime Dragon Ball é bastante fiel ao seu mangá e não se entrega a desvios selvagens. A franquia Dragon Ball também costuma apresentar filmes que contam novas histórias que muitas vezes não são encontradas no mangá de Toriyama. O Dragon Ball original lançou 3 filmes durante sua exibição: Curse of the Blood Rubies, Sleeping Princess in the Devil's Castle e Mystical Adventure, todos os quais readaptam eventos do anime, embora com uma nova camada de tinta. Dragon Ball mais tarde lançou um 4º filme, The Peaceful Power, em 1996 para comemorar o 10º aniversário da série, que cobre a saga Red Ribbon e adota a mesma abordagem de seus antecessores. Dragon Ball Z dá início às lutas extremas e dominadas dos Saiyajins de Goku. Originalmente não havia nenhuma delimitação oficial entre Dragon Ball e Dragon Ball Z no mangá de Toriyama. O capítulo 196 começou com um salto no tempo de 5 anos que inaugura as aventuras adultas de Goku, agora com uma família e um filho pequeno. Dragon Ball teve muito sucesso, mas Dragon Ball Z catapultou essa fama para novos patamares com uma ênfase maior na ação, combate baseado em ki e transformações poderosas. Dragon Ball Z é significativamente mais longo que seu antecessor e constitui a maior parte da franquia Dragon Ball. O mangá teve 325 capítulos em 26 volumes, o que traz ele e o Dragon Ball original para um total combinado de 519 capítulos de material. O anime de Dragon Ball Z também não é breve e quase dobra a contagem de episódios da série original para 291. Dragon Ball Z não remove nenhuma das histórias de seu mangá, mas fica mais canestivo com o material de preenchimento, especialmente quando se trata de prolongar as lutas. Dragon Ball Z também faz muito mais com suas aventuras cinematográficas do que o Dragon Ball original. O anime lançou 13 filmes durante sua exibição, e mais 2, décadas depois, que preenchem a lacuna entre Dragon Ball Z e Dragon Ball Super, que se concentram especificamente em vilões ferozes como Cooler, Brawls, Bojack e Super Android 13. Esses filmes tornam-se destilações impressionantes de ação e é fácil ver porque tantos personagens exclusivos de filmes se tornaram adições populares em muitos videogames Dragon Ball. 15 filmes são muito conteúdo adicional para explorar, mas Dragon Ball Z também vai um passo além quando se trata de especiais de TV e episódios de OVA. Existem 6 exemplos principais disso entre Bardock, o pai de Goku, a história de Trunks, plano para erradicar os Saiyajins, o retorno de Son Goku e amigos.
Episodio de Bardock e o evento crossover de One Piece e Toriko, Dream 9 Toriko and One Piece and Dragon Ball Z Super Collaboration Special. Essas histórias divertidas adicionam ainda mais conteúdo de Dragon Ball para descobrir. Na verdade, há tanto material de anime Dragon Ball Z por aí que uma versão condensada da série, Dragon Ball Z Kai, estreou em 2009. O objetivo de Dragon Ball Z Kai era ficar mais próximo do mangá original de Toriyama e remover qualquer preenchimento exclusivo do anime e material estranho. O resultado final é uma versão de 167 episódios, ou 159 no Japão, de Dragon Ball Z que é muito mais fácil de passar do que o original. Certamente não é necessário assistir Dragon Ball Z e Dragon Ball Z Kai, mas se torna um experimento fascinante em termos de qual material é removido e se isso melhora a série. Dragon Ball GT retorna a Goku para travessuras. Embora com uma reviravolta. O mangá Dragon Ball de Akira Toriyama terminou após 519 capítulos, mas a Toei Animation estava interessada em estender a história de Dragon Ball pelo maior tempo possível. Assim, o episódio final de Dragon Ball Z evitou a melancolia através da revelação de que uma nova série de Dragon Ball GT, começaria a ser exibida na semana seguinte. Dragon Ball GT se passa 5 anos após a conclusão de Dragon Ball Z, mas circunstâncias sobrenaturais transformam Goku novamente em uma criança. Dragon Ball GT é uma produção original de anime que não adapta um mangá existente, mas Toriyama ainda ajudou com alguns designs de personagens cruciais. Dragon Ball GT se tornou a ovelha negra da franquia e passa por uma crise de identidade onde não tem certeza se quer ser mais parecido com o Dragon Ball original ou com sua sequência mais cheia de ação. Essas dores de crescimento são sentidas pela produção e Dragon Ball GT surpreendentemente durou apenas 64 episódios, que é de longe a série Dragon Ball mais curta e mais divertida. Dragon Ball GT tem uma reputação polarizadora, mas ainda foi capaz de lançar um especial de TV que se passa 100 anos no futuro. Dragon Ball GT S Aeros Legacy segue Goku Jr., neto de Pan, em uma história nova e familiar. Não teria sido difícil que mais uma série de Dragon Ball fosse contada nesta nova linha do tempo futura, mas Aeros Legacy se torna uma despedida adequada de Dragon Ball GT. Pelo que vale, não existe um mangá oficial de Dragon Ball GT. No entanto, a popularidade do anime levou a uma história em quadrinhos de anime de 3 volumes que foi publicada no Saikyo Jump da Shueisha em 2013, começando com Shadow Dragon Saga de Dragon Ball GT. Dragon Ball Super leva a jornada de Goku e seus amigos a novas alturas divinas. Dragon Ball Super é a mais recente entrada canônica de Dragon Ball e continua a produzir novos conteúdos e contribuir para a maior tradição de Dragon Ball. Dragon Ball Super foi desenvolvido como uma sequência alternativa de Dragon Ball Z que desconsidera Dragon Ball GT. No entanto, Dragon Ball Super curiosamente se passa logo após a derrota de Kid Buu. Isso significa que toda a série se passa antes do final da PS Full World Saga de Dragon Ball Z, o que adianta o relógio 10 anos para seu epílogo, que se passa no 28º Torneio Mundial de Artes Marciais. Dragon Ball Super acumulou uma quantia enorme nesta janela de 10 anos, mesmo que parte disso ultrapasse os limites da incredulidade. Dragon Ball Super produziu 131 episódios antes de seu final relativamente abrupto durante a conclusão do Torneio de Poder. Dito isto, o mangá companheiro de Akira Toriyama e Toyotaro ainda está forte e ultrapassou em muito o ponto final do anime. Este é um cenário único para Dragon Ball onde o material mais atualizado sai de seu mangá, que atualmente não tem planos oficiais para uma adaptação de anime que se baseie em Dragon Ball Super. Existem atualmente 101 capítulos, ou 22 volumes, no mangá em andamento de Dragon Ball Super. Também não há indicação de quando o mangá chegará ao fim. Isso significa que o mangá de Dragon Ball Super pode durar pelo menos tanto tempo quanto o mangá de Dragon Ball, mas ainda levará algum tempo para atingir a duração de Dragon Ball Z. Outro detalhe curioso sobre Dragon Ball Super é que foi decidido usar histórias de longas-metragens como uma forma de continuar canonicamente o anime, em vez de serem entradas independentes que são lançadas durante a execução do anime. Esta é uma nova abordagem para Dragon Ball e o sucesso colossal de Dragon Ball Super, Browse Super Hero prova que é uma estratégia vencedora. A atitude da franquia em relação aos filmes não canônicos deu uma volta completa com Dragon Ball Super, Super Hero recebendo uma adaptação completa no mangá da série. Junto com o mangá em andamento de Super, seria um choque genuíno se mais filmes de Dragon Ball Super não fossem lançados nos próximos anos. Isso, é claro, deixa o próximo Dragon Ball Daima, que parece ser uma mistura tonal de todas as séries de Dragon Ball anteriores. Não houve confirmação oficial sobre a duração do anime, mas há especulações de que ele terá 20 episódios.
Enquanto isso, os fãs de Dragon Ball e curiosos novatos ainda têm um ano inteiro para atualizar os 806 episódios, 620 capítulos de mangá, 21 filmes e 7 especiais da franquia coletiva.